trevas. Meu negócio é a luz. Aleluia. Agora eu estou vendo, que coisa linda, né? Após você ter muita disposição na sua vida, ter vindo hoje, viu? Amém? Foi me colocada a responsabilidade hoje. Mas eu quero dizer, antes de eu começar a ministração da palavra, é uma grande responsabilidade. Você está aqui em cima, nessa plataforma. Por mim eu estaria aí. Sabe por quê? Porque aqui coloca as pessoas entre a vida e a morte. Aqui, alguém pode fazer, pela uma palavra de Deus, reviver alguém. Mas também, se você não tiver cuidado, você pode matar alguém na fé. Então hoje eu não vim aqui para matar, mas eu vim aqui porque Deus pediu que aqui vai alguém reviver. E eu acredito nisso, porque eu creio num Deus Todo-Poderoso. Eu acredito num Deus que me tirou da cova. Eu acredito num Deus que ressuscitou a minha esposa. Eu acredito num Deus que a minha família, quando a gente pegou o texto, creia no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Eu agarrei e esta promessa, ela se cumpriu na minha vida e há de se cumprir na sua vida. Certo? Eu não sou pregador não, viu? Quero bem dizer a vocês, bem claro. Tem como deixar as luzes acesas? Vocês não vão se incomodar? Amém? Mas eu quero fazer aqui, eu quero servir. Se você se incomodar, eu boto você num cantinho ali e apago a luz só para você. Tá bom? Amém? Amado, eu nem vou pedir a mídia para botar o texto agora, porque eu não vou começar a pregar agora, viu? Mas você vai cedo para casa, viu? Não se preocupe não. Eu não tenho essa bagagem toda, não, tá bom? Primeiramente eu quero conversar, tem alguém que está nos visitando? Tem que ser isso, né? Tem alguém que está nos visitando? Se não tiver ninguém, eu vim para o Puleiro dos Anjos hoje. Tem não? Alguém nos visitando? Se está aí, levante a mão. É lá. Que bom para você estar aqui conosco. Cara, Deus te abençoe. É um prazer, sabia? Esta casa te receber. Cara, se você tiver alguma coisa a reclamar, me chame. Eu fiz algo aqui hoje, eu vim aqui, a mulher estava arrumando as cadeiras, a irmã Vera, arrumando as cadeiras direitinho e eu baguncei. Não sei se vocês entenderam, talvez vocês chegaram agora e não viram. Porque quem foi chegando foi organizando. Mas foi propósito, principalmente a sua. Foi propósito. Mesmo na esquina eu botei cada cadeira virada e tal, mas tem um propósito nisso, é bom, viu? Tenha calma. Amados irmãos, eu quero primeiro contar aqui uma história que me comoveu muito. Foi ali onde a minha fé ela foi ativada. Ali onde eu entendi o projeto de Deus na nossa vida. E às vezes a gente está fazendo de tudo, mas não entendemos aquilo que Deus quer para nós. A gente faz de tudo um pouquinho, faz de tudo uma coisinha, aqui não dá certo, aqui vai dando certo, e a gente vai fazendo as coisas, porque o nosso coração, ele deseja fazer a vontade do Senhor, certo? Eu lembro que quando eu comecei a construir a sede, e eu vou aproveitar. Ele disse que eu podia fazer o que eu queria. Eu estou dizendo o seguinte: quando eu comecei a construir a sede, pastor, não tinha nada a ver. Comecei a construir a sede lá, porque na verdade é a sede, é a única igreja que a Cadoche tem. Deixar isso aqui bem claro. Estou construindo a catedral. Porque lá não vai ter pintura por enquanto, é só as paredes. Então, quando eu comecei a construir a Cadoche, do Barroso, meu amigo, meus queridos, foi aquela maravilha de Deus. E quando eu comecei a construir ali, e eu orava todo dia a Deus, para Deus me dar assim, uma direção daquilo que eu queria, ou se era a vontade dele, daquilo que eu estava fazendo. Porque nós tínhamos um grupo de evangelismo que nós saíamos às 12 horas da noite, chamados Loucos da Madrugada. As irmãs que ficavam na congregação orando, elas ficavam intercedendo, e ali nós ia para as bocas de fumo, ia para todo canto, ali nos prostíbulos, onde haveria ali pessoas se prostituindo, vendendo droga, nós fechávamos as portas
dos lugares que estavam vendendo droga, mas para mim, Deus tinha algo melhor. E eu comecei a orar ao Senhor e quando foi uma certa vez, eu subi, quem foi lá na casa do Osto do Barroso já sabe que lá tem um andarzinho lá para cima, um localzinho. E eu subi lá e fiz uma oração. A sua oração ela tem que ser específica. Não fique enrolando Deus, se Deus não vai deixar se enrolar por isso. Você fica adulando Deus, não dá não, velho. Diga o que você quer. E naquele momento ali eu orei ao Senhor e disse, Senhor, qual é o projeto que tu tem para mim? Se esse que eu tenho não é o seu, me esclareça. E eu saí daquela oração bem confortável. Porque quando eu comecei ali, só vinha meninas, crianças para a igreja. E eu disse, será que é eu que vou cuidar de criança? E aí comecei. Quero ser bem breve aqui. Amados, eu comecei a colocar as crianças lá em cima sem ter nem parede para sustentá-las. E comecei a orar a Deus, eu estava contando ontem para a irmã, que as paredes só tinham 1 metro, e eu tinha que ficar fazendo um escudo para elas não pularem. E era muita criança. Mas, a minha filha tinha chegado do Rio, Nara, a minha linda, né? A minha filha, a Célia também é outra coisa mesmo, é a cara do pai. Vai dizer que eu sou feio. Rapaz, aí eu comecei, nós começamos aquele trabalho, a Narinha cuidando das crianças, eu ia lá para cima, quando a Narinha ia pregar, quando o Alex ia pregar, eu tinha que estar lá em cima. E aí, irmão, aconteceu uma coisa linda, maravilhosa. Quando eu terminei tudo, que cobri, aí subiu um casal. Até hoje eu estou para saber quem é. Eu não sei de onde foi, eu creio que foi Deus que mandou, porque ele nem sabia quem era eu, ele não sabia de nada, não sabia do meu coração, o que é que estava planejando para mim. E ele chegou e disse, quem é o pastor da igreja? O pastor da igreja de lá, Barroso, ele era aquele funcionário que toda empresa quer, né? Para apanhar o lixo, para varrer o banheiro, para ficar na porta, para fazer tudo, porque só tinha eu como obreiro. E aí, ele disse, aí uma pessoa disse, não acha ele ali. Ele me chamou e disse assim, o senhor é o pastor aqui? Eu disse, é. Eu vim aqui, porque Deus mandou. Eu disse, sim. Ele disse, o senhor tem alguma coisa a mais sem ser isso aqui? Eu disse, não, a gente tem não é um depósito. Porque tem igreja que pega as crianças e bota num depósito para se livrar dela. E eu disse, não, eu tenho um lugarzinho ali em cima que a gente coloca as crianças. Vamos subir para mim ver? E subiu o casal. E quando eu cheguei lá em cima, eles disseram assim, o senhor tem um sonho, né? Eu digo, sim. O seu sonho o que é? Eu queria cuidar de criança aqui. Principalmente nesse bairro. Porque a gente sabe muito bem o que é que acontece aqui. O que acontece aqui é que os pais saem para trabalhar, aí quando vem de lá para cá, no final de semana, muitas vezes, pega o seu dinheiro, entra nas drogas, entra na bebida, entra nos lugares que não era para entrar, e a família que fica em casa, ela fica sofrendo. E aqui eu tenho recebido esse tipo de reclamação, porque os pais fazem isso, e muitas vezes eu faço aqui uma panelinha de caldo, e levo para o meio da rua e começo a doar para essas crianças. E uma certa mãe me chamou e disse assim, ó pastor, eu quero muito te agradecer e tenho orado muito pelo senhor. Porque essa noite a minha família não dormiu com fome. Porque bebeu daquele caldo. E isso incendiou o meu coração. E eu contei para ele. Ele disse assim, mas diga para mim o que é que o senhor quer. Eu disse, eu não queria muito não, eu só quero só um fogãozinho. Para mim fazer os caldos para dar a essas crianças. E a minha filha viu aquilo e disse, pai, vamos montar uma escolinha? Digo, bora. E a gente pegou, saiu procurando as crianças que nunca tinham ido ao colégio,
Nós tínhamos criança com 8 anos que nunca tinha ido ao colégio, não sabia nem onde era o colégio, se acordava pela manhã, ia brincar no rio, né, ia fazer alguma coisa, mas nada de escola, porque também os pais não incentivavam. Um estava na droga, outro estava procurando o que fazer, fazer alguma coisa para se manter. E de repente não tinha condições. E a gente começou a fazer, juntar. E a gente juntou 30 crianças para começar a escolinha. E começamos, né? Aí a gente começou a escolinha. Só que aí chegou uma parte mais importante, que era a merenda. Tinha que dar uma merenda para eles. Porque se eu não trouxesse essa merenda, eu não tinha como segurá-los. Foi uma estratégia que Deus nos deu. Aí eu fiz a merenda. Ah, meu irmão, aí foi gente demais. Era todo menino, vai para a escola da igreja do pastor, vai. Hoje não tem o que comer não, vai para lá. E assim começou. Mas eu quero te contar a partir de agora. Nós estávamos na escolinha, a Nara estava dando aula, e a aula muito maravilhosa, e eu tinha um menino lá, que tinha 8 anos de idade, e eu estava fazendo uma macarronada. E ele chegou na porta, olhou para mim, pastor, o que é a merenda hoje? Eu digo, é macarronada. Ele voltou, sentou lá no canto dele, ficou olhando para a porta da cozinha. Porque veio um canal de televisão, eu não vou citar o nome da televisão, não vou citar o nome do canal. 3 dias depois que essa pessoa apareceu lá, deixa eu só voltar um pouquinho aqui, essa pessoa, quando ela saiu de lá, com 3 dias depois, veio um canal de televisão fazer uma entrevista com a minha pessoa. E aí me chamou, eu aceitei, fui para lá e falei tudo. E aí tem um ministério aqui dentro de Fortaleza que se chama Ame o Vizinho. Quem conhece? Ame o seu vizinho. Amém, que glória. A padaria é uma bênção de Deus. Sábado vai ter lá no Barroso. Ame o seu vizinho. Eles nunca mais me abandonaram. Então, de repente, o Ame o seu vizinho foi fazer uma reunião comigo. Saiu lá na televisão. E aquele negócio, né? Aí foram lá e perguntaram, pastor, o que é que o senhor quer aqui? Só fizeram essa pergunta, vocês querem só a cozinha, o fogão e pronto. Pasme vocês, chegaram 58 pessoas num dia só. Não deixaram eu entrar mais na igreja. Não deixaram, eu doido para entrar para saber o que estavam fazendo. Eu digo, esses caras estão desmanchando meus projetos. Eu quero ver, não pode não, botaram um posteiro, não pode, o senhor não pode entrar. Quando for na hora, o senhor entra. Meu amigo, pegaram a congregação, pegaram lá em cima, olha, colocaram forro, olha, fizeram sala, trouxeram material didático, olha, irmão, foi uma bênção de Deus. A minha cozinha ficou a mais linda, toda na cerâmica, com pia, botaram geladeira, botaram fogão, me deram vasilha, me deram panela. Oh, Deus bom, irmão. Vamos lá. Não, você não vai querer ir para casa hoje. Ó, de repente, quando o menino chega e diz assim, pastor, o que é a merenda? Eu digo, é macarronada. Aí ele, tá certo, aí voltou. Quando ele chegou lá, se sentou, se o menino ficou totalmente assim, não tinha inquieto, não sei, no coração dele, alguma coisa estava acontecendo. Ele chegou para mim na porta, escorou a cabecinha e perguntou assim, pastor, o que é macarronada? Como é, cara? O que é macarronada? Pois eu vou lhe explicar o que é macarronada. A minha. Macarrão. Por isso que virou macarronada, com tanto macarrão. E o tempero, irmão? Tinha não, irmão. Eu consegui ali uns coisinhas de carne moída, botei ali dentro, cara.
e eu comecei a sentir o cheiro, e o cheiro não vinha daquilo ali, não, era o próprio Deus que estava ali trabalhando, fazendo, botando os temperos, porque eu não tinha nada e nem nada tinha arranjado. Aí lá vem o menino. O menino chegou e disse assim: pastor, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Mas tu não vai assistir a aula, não? Tu vai ficar me perguntando e eu ter que lhe responder? Pergunta logo o que tu tem para nós fechar esse negócio. Aí ele foi e disse assim: pastor, se eu comer um prato, o senhor me dá outro? Eu disse: como é, cara? Se eu comer um prato, o senhor me dá outro? Eu digo: cara, você sabe que as coisas aqui é limitada, você sabe que tem muito menino, eu não sei como é que vai ficar, mas se sobrar eu te dou. Ele disse: fechado. Foi lá para o canto dele. O rapaz não demorou, acho que ele não chegou nem sentado. Chegou: pastor, deixa eu lhe perguntar, o senhor vai me dar o outro prato mesmo? Digo: vou. Eu vou fazer um esforcinho aqui, vou diminuir, vou te dar um prato. Rapaz, quando foi na hora da merenda, o menino já estava lá na porta. Primeiro o meu, pastor. Primeiro o meu, porque eu tenho que comer esse aqui na velocidade. Comeu o primeiro prato, quando ele chegou, ele disse assim: pastor, cadê o que o senhor prometeu? Eu disse: está aqui. Segundo prato: pastor, eu vou fazer uma pergunta para o senhor. O senhor não vai ficar com raiva de mim, não? Eu disse: não, filho, eu estou aqui para isso. Ele disse: se eu comer o segundo prato, o senhor me dá o terceiro? Eu digo: como é que é? Se eu comer o segundo prato, o senhor me dá o terceiro? Aí eu fui e disse: não, peraí, aí você já está querendo demais. Aí ele foi e disse assim: mas deixa eu lhe contar uma história. Cara, quando ele disse: deixa eu contar uma história, Deus veio no meu coração e disse assim: escute. Escute essa criança que tem um propósito com ela. Ele disse: pastor, eu vou comer o segundo prato, mas eu vou lhe contar por quê. Porque os meus irmãos estão todos eles na droga. Nós não temos o que comer em casa. O que aconteceu é que a reciclagem que nós junta, que é só eu e a minha mãe, uma criança de 8 anos, juntando reciclagem, disse assim: ó, eu só tenho isso aqui, ó. É a reciclagem que a minha mãe arranja. Como a gente já terminou na sexta-feira à noite, muito tarde, quando nós chegamos em casa não deu tempo para vender, e no sábado, algumas reciclagens aqui não funcionam. Nós tínhamos material para vender, mas nós não temos o que comer. Olha, nós passamos sábado, sexta sem jantar, sábado sem comer, domingo sem merenda e sem nada. Então, hoje, na segunda-feira, o senhor sabe que eu fui o primeiro que cheguei aqui, porque eu sei o que Deus tem aqui para mim. A minha mãe está lá, nós não temos comida. Minha mãe está lá, nós não temos alimentação. E aquilo comoveu o meu coração. Eu disse: meu filho, você vai comer o segundo, o terceiro que você queira. Coma. Eu vou arranjar mais macarrão para fazer, outra macarronada. Quando terminar aqui, você leva para casa. E o menino saiu feliz da vida. O que é que nós fazíamos com isso? A gente pegava aquelas crianças que nunca tinham ido ao colégio, aí quando ela estava ali numa faixa etária que já estava aprendendo uma letra, alguma coisa, dizer alguma palavra, a gente ia no colégio e fazia de tudo para colocar essa criança no colégio, lá do Barroso, lá do João Paulo II. E assim foi. Todos os alunos que estiveram lá estão estudando, estão nos colégios, é uma benção. A gente vê o desempenho deles, porque isso aconteceu. E aí, quando foi no final lá, a Nara, ela fez lá uns, aquela coisa, né, uns diplomazinhos para entregar, e pediu para que as mães viessem, para que os pais viessem. Isso era uma forma da gente trazer as pessoas para a igreja, que foi o que aconteceu. A igreja do Barroso, ela começou assim, com criança. Eu quero dizer que eu sou muito feliz. Quando eu cheguei aqui não tem depósito de criança, ali as crianças vão para ali. Cara, eu vou te dizer, você não sabe o quanto tem congregações. Eu não quero citar o nome, porque eu sou andado nesse negócio.
de crianças que vêm para a igreja com o pai, mas quando ele passa de 10 anos, ele não quer mais nem saber de igreja, irmão. Você sabe por quê? Porque o pastor, alguém dirigente ou alguma pessoa, segura o teu filho, fecha a boca dele, não deixa ele falar. A mãe passa um cinto de segurança nele e nela. E a criança não tem direito nem mais de falar. E ela vai se aborrecendo com isso, não tem mais para onde ir. Eu vou para aí, para um canto desse que eu só fico preso. Pois é assim mesmo. E de repente, irmão, a Nara, numa tarde de sábado, chama todos os alunos para entregar para eles. Dá para o jornal mesmo. Quando aconteceu isso, a gente foi surpreendido. Sabe o que aconteceu? Quando foi na hora de entregar o diploma, a mãe dele chegou que eu não sabia quem era. E ela pediu uma oportunidade, disse, eu quero que vocês me dêem uma oportunidade aqui, que eu quero dar uma palavra. Ela disse, gente, eu quero muito agradecer a esta igreja que se colocou aqui com um propósito de Deus. Hoje eu não me congrego aqui, mas por causa dessa igreja, eu aceitei Jesus, estou me congregando em outro lugar. Mas a minha família está sendo resgatada, o meu filho que está aqui comigo, está sendo uma bênção de Deus na minha vida, está estudando, está bem. Mas esta igreja, ela tem um diferencial. Ela não leva só um evangelho e morra de fome. Ela não leva só um evangelho que chega e diz, Deus te abençoe. Ela leva um evangelho que estende a mão para os que estão caídos. Eu quero dizer para você nessa noite, se o evangelho que você está pregando, que nós estamos pregando, se ele não estende a mão para o necessitado, se ele não estende a mão para aquele que está caído, se ele não estende a mão para aquele que está cego, para que ele possa ver o que Deus tem na vida dele, irmão, essa igreja, esse evangelho aí, ele não serve. Não serve. Esse evangelho é fajuta, é mentiroso. Porque o evangelho que é aquele que faz reviver, é aquele que vai buscando, é aquele que vai chorar, é aquele que vai de encontro daquele que está perdido, coloca a mão no ombro dele e diz assim, vamos junto. Esse que é o evangelho. Esse é o evangelho que eu fui trazido para o reino. Pergunta para mim por que é que eu tenho medo de escuro. Rapaz, não vê ninguém hoje, não? Diga, pergunta para mim. Porque eu vivia nas trevas, meu querido. E eu fui chamado para a maravilhosa luz. O que tem de gente nas trevas, irmão, não é pouco. O que tem de gente nas trevas não é pouco. E eu dormia num buraco. Tive que cavar uma cova dentro de uma grande mata. Eu tive que dormir dentro de um buraco coberto com a telha de brasilita. Eu não sabia quando era dia, nem sabia quando era noite. Eu vivia na escuridão da vida. E Deus me trouxe para a maravilhosa luz. Agora que eu vou começar aqui a pregar. Meu filho, dá para você botar aí o texto de Lucas 19 e 10? Vocês vão ler, viu? Eu vou aprender a ler hoje de noite aqui. Eita Jesus! Portanto, todos juntos, viu? Me ajude. Eu. Ele me achou. Ele me achou. Perdido. Literalmente perdido dentro de uma mata. Perdido deste mundo.
perdido numa situação que eu não sabia mais quem era pai, quem era mãe, não conhecia mais ninguém. E ele disse assim: meu filho, vem para cá. Você sabe por que eu estou contando isso aqui? Porque eu vou falar de um homem. O nome dele é Zaqueu. Esse Zaqueu era bem parecido comigo, baixinho, feio, todo malamanhado. A minha mulher é linda, eu não sei como é que ela tem coragem de casar comigo, porque ela sabe que ninguém quer. Então, Zaqueu. Calma, mulher. Ó. Ó. Calma. Tenha calma, eu estou começando. Fiz só um minutinho aqui para tomar uma coisinha d'água. Chego já. A estrada é longa. Meus queridos, eu quero falar uma coisa para você nessa noite. Eu fiz algo aqui que vocês não entenderam. Talvez quem chegou por último não entendeu. Mas a minha fazer aqui, a irmã quando arrumou as cadeiras, eu desmantelei algumas aqui. É sobre isso que a gente vai entrar. Zaqueu, louco para conhecer Jesus. Ele queria fazer de tudo para conhecer Jesus. E soube que Jesus ia passar. Mas como ele nunca tinha visto Zaqueu, não sabia nem quem era Jesus. Zaqueu não sabia quem era Jesus. Vinha no meio da multidão e ele, a Bíblia diz que ele sobe num pé de figueira. Não sei se é a figueira. Não sei se é. Eu sei que a Bíblia fala que é num pé de árvore. Pé de espinheiro. A Bíblia ela relata alguns assuntos assim, bem. Vocês que são pastores, que lêem muita Bíblia. Vocês que lêem a Bíblia, louvado seja Deus por isso. Eu não tenho coragem de ler a Bíblia toda não, irmão. Sabe por quê? Porque eu tenho medo de não cumprir com a palavra. Então, o que acontece é que Zaqueu, quando sobe ali, ele fica procurando na multidão. Eu talvez esteja procurando alguém aqui, eu não estou vendo se ela veio. Aí Jesus disse assim: Zaqueu, desce. Hoje me convém entrar na sua casa. É disso que eu quero falar hoje. Às vezes as pessoas, irmão, querem subir. Mas para ver Jesus é descendo. E hoje eu estava me lembrando que quando eu ia para Russas, e agora estou indo para Pentecostes, passou da pista, é altos e baixos, é subindo e descendo, Eu digo, mas que negócio é esse? E Deus fala no meu coração, Ele fala pela natureza, eu gosto. Ele diz assim: pois é, a vida do crente é para ser assim, subindo e descendo. Mas o crente só canta assim: subindo eu vou, só quer ir subindo. Você não vai para canto nenhum subindo, deixa Jesus levar. O que acontece é que Zaqueu foi para casa, imediatamente, e lá tinha uma cultura importante, maravilhosa, é muito bíblia. O Zaqueu chegou lá e organizou a casa. Eita, menino. O menino está aí, deixa eu tomar emprestado seu jargão. Eu vou dizer, viu? Eu vou dizer, irmão. Olha, deixa eu te dizer uma coisa. Zaqueu imediatamente foi lá, organizou a casa. E algumas pessoas que olhavam de fora diziam assim: será que esse homem vai entrar para comer juntamente com esse publicano? Será que esse homem vai entrar aí nesse canto? Esse homem que é um ladrão, é um malfeitor, esse homem, será que ele vai entrar aí? Deixa eu te dizer uma coisa, eu desmantelei essa cadeira aqui para esse propósito. Muitas vezes a nossa casa está desmantelada. Mas você só se importa com ela se vier uma visita íntima sua, que você quer honrá-la, aí você faz isso. Deixa eu dizer, a visita na íntima da sua vida é Jesus na sua casa. É Jesus na sua casa. Mas eu estou falando aqui, sabe de quê? De mesa, de cadeira. E é espiritual.
Como é que está a nossa vida espiritual? Vir à igreja é bom. Estar na igreja é bom. A gente canta, a gente adora, a gente louva. Mas eu quero ver é descendo. Porque a vida de crente, irmão, não é só de louvor, não é só de cantar. A vida de crente, irmão, ela tem altos e baixos. Tem dia que eu chego aqui, que eu olho para a cara do pastor e digo, eu acho que eu vou embora, que ele hoje vai me bater. Que eu olho para a vida dele, eu digo assim, esse é um homem de fé. Porque ninguém queira estar sentado no lugar que ele está. Eu não quero. De forma nenhuma, meu irmão. É muita luta, é muita batalha. Mas Deus tem dado vitória para nós, para vocês. Tem suportado. Aquela cabeça dele pensante, irmão. Você não se importa, não? O senhor não se importa, não, que eu faço aqui? Eu sou assim, não vem com um negócio. Quem vai ser não, irmão. Eu sou feliz. Eu sou alegre com aquilo que Deus tem me dado. E o pastor, ele confia muito na minha esposa e em mim, em minha oração. Eu vou contar. Está na mídia, tá? O pastor um dia saiu com a esposa dele, quem esteve aqui naquele processo, que ela estava doente. Ele levou ela para o hospital. Olha o tamanho da gravidade, né? Ele levou ela para o hospital, quando ele foi subir a calçada, caiu. Pastor Marlon. Caiu lá na calçada. Aí, imediatamente ele liga, acho que foi a primeira pessoa que ele ligou para mim. Ô pastor Zé, oi, pede a irmã Selma e você aí, vão orar aí, cara, que eu fui subir aqui o degrau aqui, da calçada aqui do hospital e caí. Ai, irmão, você não tem ideia. Eu disse, ô pastor, nós vamos orar, mas eu estou sem tempo. E como o senhor sabe que eu trabalho de pedreiro, eu estou ocupado. Senão eu ia com a colher de pedreiro para ajeitar, era calçado. Ele, filho de Maria ungida. Você está brincando com o negócio. Eu gosto do meu pastor, eu amo o meu pastor. Porque ele me entende, eu entendo ele, eu sei qual é o seu sofrimento, eu sei qual é a situação. Mas vamos voltar para cá. Eu fiz isso assim, mas não é para você sair não, viu? Deixa eu te dizer uma coisa. Amados, a última coisa que Jesus... Então, veja só. Amados, a coisa que Jesus amava, continua amando, são duas coisas. Mesa. Mesa. Como é que está a mesa da sua casa? Mesa. Mesa quer dizer lugar de comunhão. Mesa quer dizer que lugar de família. Mesa quer dizer o quê? Amor, amizade, confraternidade. Como é que está a sua mesa na sua casa? Ei, agora eu vou falar. A sua mesa tem servido para discutir o divórcio. A sua mesa tem sido discutida para não tirar nem as crianças e ficarem discutindo dentro da mesa, em cima da mesa. Trocando farpas, trocando palavras. Crente, esse não é o seu lugar não, viu? Pergunta para mim, onde é o meu lugar, crente? No quarto. É lá no quarto. Já tem irmão pensando em outra coisa. Olha, presta atenção, é lá no quarto. Jesus disse, quando tu entrar no teu quarto. Já sabe, né, irmão? Já aprendeu? Fecha a porta do teu quarto. Porque insecretamente Deus responderá a sua oração. Agora lá é o lugar de você botar o joelho no chão e dizer, Jesus, me ajuda, eu não aceito o divórcio. Jesus, eu não aceito a fofoca. Jesus, eu não aceito o disse-me-disse.
Eu não aceito conversa de terceiro. Eu não aceito conversa de segundo. A conversa que eu estou tendo com o Senhor é nós dois, teste. Porque o que está acontecendo, irmão, é que está quebrando com a igreja essa erva danina. O que está acabando com as igrejas, irmão, não é outra coisa, não. É um nome chamado fofoca. É muito fácil de fofocar, cara. É muito fácil de servir o diabo. Você está adorando a ele com essas coisas. O seu louvor aqui, e o seu louvor ali, a sua adoração ali, não vai receber não, sabe por quê? Porque Deus conhece a mim e a você. Porque Deus conhece o meu coração. E quando eu estou falando alguma coisa, é muito feste. Falando de fofoca. É muito fácil aumentar as coisas. É muito fácil dizer assim, fulano me disse isso, mas aí eu coloquei e pensei nisso, também é isso. Compadre Antônio e compadre Manel. Compadre Manel foi visitar compadre Antônio. E quando ele chegou lá, ele olhou no terreiro, aí tinha 10 pombinhos bem branquinhos, a cor mais linda. Mas ele olhou e no meio daqueles pombos todos, tinha um pombinho com uma pendinha preta. Aí ele olhou assim. Aí chegou na casa do Padre Zé, não foi lá em casa não, viu? Chegou lá, tem gente dormindo. Acorda! Eu quero fechar a igreja. Não, desde ontem que eu entreguei, também emprestado, mas já entreguei. O que aconteceu é que o compadre José escutou o compadre Antônio. Eu fui na casa de compadre, olha aí com minha fofoca, viu? Preste atenção para você não fazer isso. Chegou na casa de compadre José, disse, compadre José, eu fui lá na casa de compadre Manel, cheguei lá, ouvi 10 pombinhos brancos, coisa mais linda, cara. Mas no meio dele tinha um pombinho com 2 penas pretas. Percebeu aí a gravidade? Compadre Zé vai lá na casa do compadre Luiz, que compadre Antônio contou para ele, que tinha na casa do compadre Manel. E quando chegou lá, tinha visto 10 pombinhos, a coisa mais linda, tudo branco. Mas tinha um pombo no meio com 3 pombas pretas, 3 peninhas pretas. Você quer saber do final? Para a gente cortar? Quando findou a história, tinha 10 pombinhos pretos e um com uma pena branca. Você viu aí aonde vai chegar? É desse jeito. Alguém conta uma coisa para você e você confia em mim. Aí pede segredo. Segredo não se conta. Eu vou contar para minha esposa. A minha esposa vai contar para aquela que ela também entende que ela guarda segredo. Para com isso, isso é coisa da Monica. Isso é coisa do diabo. Hoje Deus tinha me dado uma mensagem, eu falei com meu filho, que eu pregaria hoje sobre a igreja, a primeira igreja. Vocês sabem me dizer qual foi a primeira igreja? Hein? Pode falar, não tem vergonha não, que eu também não sei não. Oi? Foi nada, mas... A igreja que eu conheci como primeira igreja na Bíblia, tinha 2 membros. Vocês podem não concordar e me chamar de herege. Não tem problema não. Essa igreja só tinha 2 membros. Olha. Quem era o pregador? Próprio Deus, irmão. Olha aí. Para que uma igreja mais legal do que essa, irmão? Deixa eu te dizer, não fique com raiva de mim não, viu? Se ficar com raiva, fique de Deus, porque Ele mandou fazer. Não tinha sogra. Está achando ruim, né, menino? Não tinha nem um cunhado. Não tinha aqueles irmãozinhos chatos, né? E Deus todo dia vinha falar com ele. Olha, Deus nunca cobrou deles jejum. Deus nunca cobrou deles oração. Deus nunca cobrou deles, sabe o quê? Fidelidade.
Deus nunca cobrou isso de ninguém, principalmente lá. O que Deus estava querendo ali era que eles entendessem que ali era o melhor lugar para nós estarmos. Mande seu sogra embora da igreja, não. Não mande seu cunhado embora da igreja, não. Porque agora é diferente. Porque lá no capítulo 4, no versículo 26, começa a nascer a igreja mesmo. Os adoradores, os que faziam sacrifício. Nasceu um filho, acho que o nome dele é Anon, uma coisa assim. E ali foi onde começou a adoração e sacrifício. Ali foi onde começou as pessoas se declararem e procurarem Deus. Mas na primeira igreja, que tinha tudo para ser a melhor igreja da terra, não quiseram. Você sabe o quê? Você sabe o que é isso? Você está no melhor canto. Deixa eu te dizer. Eu não vou aqui dizer que os piores são lá, não. Não, aqui você está no melhor canto. Você está aqui ouvindo a palavra de Deus. Você está aqui sabendo que tem pessoas que amam você. Você tem pessoas que aqui sabem, pode não ter os mesmos pensamentos que tu tem, mas anda junto. É isso que eu admiro demais. Porque eu já cheguei em igreja que não podia entrar. Mostrava a carta de recomendação, não, lá para o canto. Pasme que eu estou dizendo a vocês. Por que você está dizendo isso, irmão? Eu tenho 60 anos de caminho. Andando. Fazendo a obra. Já vi tanta coisa, irmão. Eu vi um pastor mentindo em cima do altar. Mentindo, literalmente. Eu fui convidado para uma igreja em Pacajus, pregar numa igreja. Eu não digo o nome. Fui pregar na igreja. E eu não gosto de me sentar lá no altar. Eu fico sentado nas cadeiras. E ele me viu. E quando foi na hora de me chamar para a mensagem, ele disse, rapaz, infelizmente, eu convidei o rapaz, o irmão, e ele não veio. E eu escutando. Eu digo, eu te pego, filho do diabo. E aí, ele mesmo deu uma mensagem, quando terminou, os irmãos se confraternizando um com o outro, e eu fui em direção a ele. Eu cheguei para ele, irmão. Olhei assim nos olhos dele e disse, Satanás, para que tu mentisse? Tu não me viu? Ele disse, não, pastor, é porque o senhor veio para a igreja, vem para pregar, não veio de gravata, não veio de paletó, não se sentou-se aqui com a gente. E aí eu fui disse assim, lhe dava o direito de mentir? Tenha vergonha na cara. A Bíblia diz que os mentirosos não herdarão o reino do céu. Você pode ser do tamanho de um poste, eu vou lá na luz e eu apago ela. Eu não tenho medo. Se for para dizer a verdade, a faca entra. Eu tenho aqui, na minha barriga, marca de coçocos dentro dos presídios. Eu não tenho medo de você. Agora, se você se ajoelhar e começar a orar, eu temo. Porque eu sei que você tem uma intimidade com Deus. Mas você mentindo aqui e acolá, e sabemos nós que, infelizmente, a devastação espiritual foi tão grande que as pessoas hoje nem se tocam mais que estão mentindo. Mas eu vou lhe dar um aviso. A partir de hoje, eu vou lhe dar uma receita. Não é macarrão não. Eu vou lhe dar uma receita espiritual. Só tem duas maneiras de você estar na presença de Deus. Pegue aí. Primeiro, amor. A Bíblia já está bem clara em dizer, amar a Deus acima de todas as coisas. Amor. Quando você tiver amor, vai gerar essa coisa. Ninguém escuta um glória a Deus.
Eu não vou mandar você dar glória a Deus. Eu não sou desses pregadores, pego na mão do seu irmão até que ele... Tu é fora. O cara mandou dar um abraço numa pessoa que estava do meu lado. Aperte ela até dar glória a Deus. Quando eu olhei, uma mulher casada. Tu é doido, é, macho? Eu não tenho meu pé do vidro para negócio não, velho. A outra é, se você amar a Deus, gera no seu coração obediência. Não precisa de muita coisa não, viu? Obediência gera amor e amor gera obediência. Leve isso aqui para você. Foi assim que eu aprendi. E é assim, eu não estou ensinando, mas eu quero dar para você o que Deus me deu. Dai de graça o que vou e recebesse. Foi eu que recebi de Deus o amor derramado sobre a minha vida, por causa da vida de Jesus, por causa do seu sacrifício. E porque eu não amar, não é eu levando uma caixa de som dessa, subindo uma ladeira que eu estou dizendo que estou amando a Jesus, não. Não é eu pegando uma caixa de som e limpando ela, e limpando as cadeiras, isso é um dever nosso. E nós temos que ter zelo pela casa. Isso aqui é nosso, isso aqui é meu, é nosso. Agora, dizer para você que amar a Deus acima de todas as coisas é um sacrifício que Deus quer de nós. Abraão vai levar o seu próprio filho, cara. Dói no coração, dou não. Eu só tenho um, meu menino, o Ramonzinho, dou não. Deus não me pediu para fazer isso. Deus conhece o meu coração, sabe? Abraão pega na mão do teu menino e vai embora. Ele vai subindo e o menino vai, de repente pergunta para ele assim: pai, eu estou aqui meio parafusado o negócio. Eu estou vendo aqui que o senhor está levando a lenha, está levando o cutelo e o cordeiro. Por Abraão amar a Deus, acreditar, confiar. Ele olha para o menino e diz assim, ele não disse para ele disse para o menino: Deus para si proverá. Isso é forte. Isso é muito forte, cara. Deus está te pedindo um sacrifício, não é o filho. É que você está amando mais do que o filho. Sabe aquilo que você tem aí? Não peça para mim revelar não, senão eu revelo. Enganoso, né? Hoje é dia de alinhamento, hoje eu estou me alinhando aqui. Eu estou me alinhando juntamente com vocês, porque sabe o quê? Eu vou para o céu, não lembrarei dos que ficam, mas os que ficam vão lembrar que eu fui. E o que eu estou falando aqui é Bíblia. O que eu estou falando aqui é a palavra de Deus. Se você está com raiva dela, rasgue ela. E se você não quer rasgar ela, deixa ela lhe rasgar. Você não tem coragem de deixar a coisa tão besta que tu está se agarrando. Você sai daqui com um culto no coração. Quando chega depois da porta, desmancha. Com os seus pensamentos, com as suas palavras. Você desmancha até na forma de você se comportar. Faça isso não, cara. Deus te ama. Ame a você mesmo. Não coloque a sua alma no inferno. Porque está dentro da igreja não é sinônimo de dizer que está salvo, não. Eu não prego contra pessoas que perdem a salvação. Cara, pelo amor de Deus. A Bíblia diz que Deus disse assim, ó, eu te salvei por um preço caro, que foi o preço da cruz. A Bíblia diz que quem crê em Jesus será salvo. Eu estou crendo, não tem como eu querer ter uma perca de salvação. Eu não acredito nisso. Isso é coisa de homem, que argumento. São pessoas que querem prender as pessoas para si. Eu quero que você seja melhor do que eu, 10.000 vezes. Eu quero que você seja mais exemplo do que eu, 10.000 vezes. Eu quero que você seja mais crente do que eu. E se você for mais crente do que eu estou aqui para receber as suas exortações. Porque eu amo a quem me corrige. Porque ele está vendo meus erros. Mas o que acontece é que hoje é que a gente diz assim, olha, fulana. Você sabe o que ele fez?
Pegou o versículo da Bíblia? Que a Bíblia diz assim, quando olhar o algueiro do teu irmão, veja, ninguém falou. Quando olhar o algueiro do teu irmão, estão mais tirando não. Estão arranjando uma furadeirazinha e furando. Atrás, para poder ver. Tira mais não, irmão, tem argumento demais. Rapaz, o que tem crente cheio de argumento, meu irmão, ele está pensando que ele vai argumentar a Deus. Ele está pensando que ele vai conseguir adrobar a vontade de Deus. A vontade de Deus é para mim e para você e é boa. É agradável. É maravilhosa. Ele quer que nós vivemos bem, meu amado. Mas você só pensa naquilo. Você só pensa em ver a derrota do outro. Muitas vezes a gente só pensamos em ser melhor do que o outro. A gente só pensamos que somos mais crentes do que o outro. Nós pensamos muitas vezes, irmão, ele não merece. Ela não merece. Porque essa mulher dá tanto trabalho. Esse homem dá tanto trabalho dentro da igreja. Mas é desses que Jesus ama. Porque se fosse pelo trabalho que eu estava dentro da igreja, irmão, nem o diabo me queria mais. Eu sou uma peça ruim. Eu vou dizer aqui uma coisa, não fique com raiva de mim, não, mas eu vou dizer. Eu vou passar assim a mão para todos. Nenhum presta. Agora eu vou passar a mão de volta, viu? Mas todos têm futuro. O futuro é o céu. Eu vou! Nós vamos! Você vai! Eu também vou! Ele que vai nos levar! Eita, Jesus! Irmão, as minhas pernas estão começando a esquentar. Eita! É Ele que vai nos levar. Você não vai encangar com a sua mulher não, viu? Você não vai encangar com o seu mais crente que você tem na igreja, não. Você vai te levar. Você vai escutá-los lá da trombeta. Eu vou escutar. Nós vamos escutar. Mas deixa eu louvar aqui um hinozinho bem facinho para você. Começa assim, ó. Deixe de praticar isso. No céu não entra pecado, fadiga. Todos, coração quebrantado, tem que ser cheio de amor. Amar o próximo, amar aquele que lhe xinga. A palavra de Deus está nos ensinando a amar. Às vezes, se alguém bater no teu rosto do lado direito, da esquerda, a gente dá um empurrão. Sai de perto de mim. Porque meu braço hoje não está convertido. A minha língua também não. Meus olhares também não estão. Mas a Bíblia diz uma coisa, que seus olhos for santo, santifica todo o corpo. A Bíblia diz uma coisa interessante. Naquele versículo ele diz assim, serei meus testemunhos em Fortaleza, Pacajus, na igreja. E os confins da terra estão bem pertinho da tua casa. Teu vizinho. Ainda não sabe nem que tu é crente. Para terminar, viu? Eu disse que ia terminar. Eu conto uma historinha que o pai, a mulher... Como é, irmão, que eu estou doido para entrar nesse assunto. Como é? Irmã, era muito festa para rir. Um senhor pegou na mão da sua esposa, pegou na mão do filho, olha, escute.
É bíblico. No final é bíblico. Eu estou lhe contando uma historinha. Está aborrecido? Eu sei que você não quer ir agora não, viu? Te acalma. Pegou na mão da mulher, pegou na mão do filho, botou a Bíblia, foi para a igreja. Chegou no meio do caminho, o menino olhou para o pai e disse assim: pai, o senhor viu aquele homem que estava sentado lá, pertinho da nossa porta, e estava sentado numa pedra? Ele disse: vi. Pai, vamos voltar. Vamos convidar ele para ir para a igreja. Aí o cara voltou. Boa noite, boa noite. Tudo bem? Tudo bem. Cara, nós estamos indo para a igreja. Eu quero lhe fazer um convite. Qual é? Eu queria convidar o senhor para ir para a igreja com a gente. Ele disse: meu amigo, eu não vou hoje. Eu comecei a ler um livro e eu quero continuar lendo esse livro. Vou ler esse livro aqui. Quando foi no outro domingo, parece que aquele crente era igual a mim, saía nos cultos no domingo. Não falei com você não. Quando foi no domingo, o menino ia saindo, e ele ia saindo, e o menino olhou para o pai e disse: pai, e aí? Vai, pai. Tem menino, cara, que é evangelista, já bota para cima. Eu tenho um neto que ele chega para o cara está fumando, solta esse carro aí. Se o cara te abençoa, rebola essa bebida aí, quero falar contigo. O menino é ousado. Que eu puxasse aí. Aí, amigo, hoje é domingo, nós estamos aqui se organizando, vamos para a igreja. Vamos conosco. Ele disse: tenha calma aí. Eu estou bem pertinho de terminar de ler o livro. Quando eu terminar, eu vou. Quando foi um dia, eles chegaram na igreja, esqueceram de chamar o rapaz. Quando eles chegaram na igreja, o menino olhou: pai, lá está o homem lá na frente. Ele terminou de ler um livro, pai, olha. Foi. Vamos ver. Aí começou aquela pregação, aquela maravilhosa pregação. Hoje não se fala mais disso. Só fala em você crescer. Só fala em você se abençoar. Mas a primeira coisa que aquele pregador fez foi: arrependei-vos. A igreja de João Batista eu amo. Não tinha essas luzes, ó irmão. A igreja de João Batista era muito linda, irmão. Nem tinha essas luzes. Irmão, não tinha nem um banco desse. A igreja de João Batista, irmão, não tinha nem água. A água já estava nela. Ali mesmo quisesse se batizava. E João Batista estava pregando: arrependei-vos. Aí chama alguém daquele nome lá que tem lá perto do Birbiripe, Cascavel. Jararaca, cobra caninana. E as peles se largando lá. E o pregador da noite, nessa noite, disse assim: arrependei-vos dos seus pecados, e seja lavado e purificado pelo sangue de Cristo. Acaba levantou a mão. Aí o menino correu em cima do pai: pai, o livro dele, pai, olha aí, o livro dele foi que deu. O cara está lá se arrependendo, e o cara foi chorando. Aí quando terminou, cara, a curiosidade dos irmãos, principalmente do pai, do filho e da mãe: vamos ficar aqui, quando ele passar aqui, nós pegamos ele. Quando o cara vai passando, agarraram no braço: ei, papai, senhor. O que eu tenho mais abuso é de crente falso. Como eu tenho, irmão. Tem dia que ia passar: irmão, rapaz do Senhor, presta atenção. É falso. Pai do Senhor, irmão, mas tem dia que nem te conheço. É o que acontece, irmão. Irmão, a paz do Senhor não gasta. Nem o combustível. Não gasta água. Não gasta luz. Não tem conta para pagar. Rapaz, meu pastor mesmo, eita glória, você vai para o céu também, viu? Amém. Mas naquela noite o cara tinha aceitado a Jesus, era todo mundo dando a paz do Senhor, mas se no domingo ele faltasse, ninguém ia lá. Tem acontecido isso com a gente. Eu trouxe um rapaz para cá, agora há poucos dias, eu achei ele. Trouxe ele de volta.
estava indo para os cultos. Mas ele disse, eu nunca tinha entrado numa igreja tão abençoada como essa que vocês estão. Cara, eu vi coisa lá. Eu fui bem recebido. Continue. Não julgo pela aparência que está entrando na porta. Não julgo porque ele vem com roupa bonita e a sua não está legal. Pelo menos a minha. Não posso dizer nada, foi ele que me arrumou. Mas eu quero dizer uma coisa, não olhe para a aparência. Peça a Deus para que Deus dê uma direção espiritual, uma visão do que Deus quer fazer na vida de uma pessoa. Aí o cara pegou o cara, rapaz, vem cá. E o menino naquela agonia dele, pai, pede o livro dele para nós ler. Pai, o senhor está falando demais. Pai, toma emprestado o livro dele. E a Bíblia diz que nós somos uma carta. Viu aí? Aí o cara naquela ansiedade, querendo saber o que estava acontecendo. Aí foi dizer assim, cara, me dá o nome desse livro. Bota aí um isopor nas costas, que lavar a peia. Ele disse, cara, a carta que eu estava lendo é você. Eu ficava lá na sua casa, na sua porta. Eu via quando você saía da igreja, eu via quando você entrava. Eu colocava o meu ouvido na parede do teu quarto. E você dizia, meu amor, vamos orar? Mulher, vamos orar. Chama o filhinho aí para nós contar uma história da Bíblia para ele. Eu ouvi quando o Senhor dizia assim, meu amor, até amanhã. Meu amor, hoje o dia foi tão maravilhoso para nós. Você está pensando, isso não é escândalo não, você está se escandalizando com isso? Não se escandalize com isso, não, isso é a nossa vida. Isso é o nosso cotidiano. Isso são as nossas mazelas. Não esteja pensando que é com gente diferente, não, é com tu mesmo. Eu não tenho medo não, de dizer não, estou dizendo a verdade. Ele disse, a carta que eu li foi a sua, cara. Eu nunca vi você reclamando com o seu filho, eu nunca vi você batendo no seu filho. Tem crente aqui que eu vou dizer. Em vez de ele dizer assim, esse menino é uma benção, ele diz assim, esse menino parece um diabo. Você está profetizando o que para a vida dessa pessoa? Vou dar uma batidinha. Lá vem o marido, passou o dia todinho, viu? Lutando pela família. Aguentando o abuso, carregando cimento na cabeça, carregando tijolo, fazendo massa. Eu estou falando da minha área, sei a sua. Se você se senta no escritório só para contar dinheiro, não é eu. Aí de repente você se aproxima, pega o ônibus. Alguém diz, rapaz, tu não tomou banho não? Ô macho fedorento. Ele vai se aproximando de casa. Você sabe o que é que vem na cabeça dele? Os homens sabem o que eu vou dizer aqui. O que ele entende é que a família poderia recebê-lo muito bem, porque ele está lá provendo. Mas quando chega lá na... Mulher! Lá chegou o intruso. Olha o que ele recebe. Mulher, eu estou chegando. Por que tu não ficou para fazer hora extra? Agora levanta a mão e diga para mim se isso é mentira. Levante, irmão, seja corajoso. Dá o meu pescoço. Porque isso é uma verdade.
Mas tem homem que chega em casa. Um dia eu levei uma acabada de vassoura, que eu acabei com o pé de rosa da mulher. Todo dia, quando eu vinha da sorveteria, eu tirava uma rosinha e a mulher me pastorou. Eu disse, pai, tu está acabando com a minha rosa, está acabando com a minha planta. E aí eu entendi uma coisa. Com isso eu entendi uma coisa, eu vou lhe dizer. Você vai dar uma rosa para sua esposa? Amém. Mas ela vai murchar. Você vai dar um presente para sua esposa? Amém, irmão, continue. Mas vai se acabar. Mas se você fizer uma coisa que eu vou dizer, dar o respeito, ser compreensível, ser amoroso, ser entendedor. Porque muitas vezes a gente vive dois, mas muitas vezes a gente não entende um ou outro. Ela pensa de um jeito e eu não penso de outro. A Bíblia diz que nós fomos casados para andar juntos, em uma só carne. Por que eu vou maltratar a minha outra carne? Isso é o que tem acontecido com a gente. Acontece muito. Tem criança não, né? Tem? Nós estamos juntos, agarradinhos, cheirosinhos, abraçadinhos, aquele negócio. Mas tem dia que dorme bunda com bunda. Sim. Dorme de costas um para o outro. Pronto. Não é assim? É assim, irmão. Você não é diferente de mim, nem eu sou diferente de você. Nós não somos diferentes, nós somos assim. Ei, você que vai casar, está namorando, doido para casar, cuidado aí. Eu estou dando para você um exemplo. O cara, eu completei agora 43 anos de casado. Eu vou dizer uma coisa, foi a mulher mais crente que Deus me deu. Eu não tenho outra. Mas ela é tão crente, irmã, que ela tem me aturado esses tempos todo. Se fosse outra, eu tinha botado veneno. Tinha mandado ele para a glória mais cedo. Mas eu amo. Linda. É assim. É assim, irmão. Deixa eu te dizer uma coisa. Fica com raiva de mim, não. Foi Deus que mandou falar isso. Fique não. Se você ficar com raiva de mim, eu aceito. Pode ir ali para a porta e meter a chibata. Estou nem aí. Eu estou acostumado a apanhar, irmão. Eu estou acostumado a apanhar. E às vezes a peia não é um chicote, não. É uma palavra direcionada ao coração. Que mata. Que vai lá no coração. Arranca meus sonhos. Uma palavra maldita, irmão, ela tira a paz. Uma palavra numa hora que não era para você falar e você não pensou e falou, mata. Eu já vi gente levar 10 tiros. Ele ficou mais crente. Mas eu vi gente levar uma palavra e morrer e nunca mais ressuscitou. Porque mata, cara. Eu peço aqui quem prega aqui em cima, principalmente eu. Talvez eu nem pregue mais, porque eu vou ser arrebatado, não estou nem aí. Mas eu vou pedir a vocês, que sobem aqui nessa plataforma. Aqui é o lugar mais perigoso. Você não tem ideia o quanto isso aqui é perigoso. Tem muita gente que sobe aqui, o orgulho sobe com ele. Tem muita gente que sobe aqui e a estrela não é mais Jesus, ele quer que seja ele. Tem gente que sobe aqui, irmão, achando que ele é o bambambam do negócio. Tu não é nada, macho. Nós não somos nada. Grande. E mais é a misericórdia de Deus para nós. É tão lindo isso. Entenda o amor de Deus na sua vida. Entenda o que Deus quer na sua vida.
Vá lá para o quarto e peça discernimento a Ele. Ore ao Senhor. E resolva seus problemas não da mesa. Resolva seus problemas dentro do quarto. Procure a não discutir juntamente com seus filhos, para eles ouvirem. Rapaz, o pai só arranja confusão na igreja. A mãe só arranja confusão na igreja. Não está mais preocupado com isso não, irmão. Agora quando começar a pregar salvação, restauração de vida, acabar com esse negócio que cada um tem os seus empregos, tem as suas coisas. Tem gente que vai para a igreja para dar 10 para receber 20 mil. Para com isso aí, irmão. Se Deus quiser lhe dar, Ele lhe dá. Se Deus quiser lhe abençoar, Ele lhe abençoa. Quem é o dono da bênção é Ele, não é eu comprando, não. Para com essas coisas. Amém? Você está aí? Ainda bem que você não foi. Pois que Deus te abençoe. Mas eu quero fazer um apelo. Não precisa você se revelar o que está acontecendo. Não venha se revelar, não. Mas se você quer ser a carta lida, e não está sendo, se você quiser que Deus, Ele está aqui, nessa noite, quem não está é o pastor Mardoni, mas Deus está. Talvez os seus pensamentos estejam no outro canto, mas Deus está nos pensamentos em você. Se você quiser vir aqui, eu quero fazer uma oração. Para que Deus coloque no seu coração amor e temor. E aprenda a amar a Deus. Porque quando você criar amor por Deus, vai gerar obediência no seu coração. E quando você começar a obedecer a palavra de Deus, não o que eu estou mandando, não o que o pastor está mandando, é bom a gente obedecer. Eu não aceito pregador lá na igreja, se ele sair daqui e não falar com o Mardoni, ele não prega. Porque ele vai com a bênção do pastor. Eu faço isso. Uma pessoa daqui que foi exemplo, mas quando eu chego lá, chegou atrasado, eu não vou dizer o nome dele porque era Gustavo Viana. É um homem respeitado no evangelho e tal. Chegou lá na igreja do Barroso. Chegou um pouquinho atrasado. Honra com seus compromissos. E ele chegou lá, se sentou-se na cadeira e eu comecei a pregar. Ele olhou para mim, se levantou e foi embora. No outro dia ele me pegou aqui na igreja e disse: rapaz, eu fiquei com raiva de tudo. Graças a Deus. Você está compartilhando com o diabo para ficar com raiva de mim. Primeiro de que tudo, você desobedeceu. Você falou com o pastor Mardoni? O pastor Mardoni disse: nem sabia que tu ia. Eu não recebo pessoas assim. Já está desobediente. Porque eu tenho uma pessoa que me abençoa, o pastor Mardoni. Se eu vou para Pentecostes de viagem, eu digo para ele: pastor, eu estou saindo, abençoa, ora por mim. Porque eu não estou aqui, irmão, para ser servido, eu estou aqui para servir. E para mim servir, eu tenho que servir a ele, pelo menos satisfação. E eu digo: pastor, se eu chamar alguém, diga para ele que ele tem que dizer para você. Eu louvo a Deus porque os irmãos têm obedecido nisso. Você começa a sua desobediência aí. Porque você quer se igualar àquele que Deus colocou. Você quer ser maior que ele. E foi assim que o diabo desceu do céu. Queira cair não, meu irmão. Mas que Deus te abençoe. Se tem alguém quiser vir para cá, eu quero orar. Mas se não tem, graças a Deus que está tudo bem. Eu quero ler a sua carta. Amém. Vamos ficar de pé? Jamais vai cair no meu coração esse orgulho, que eu não vou aceitar. Vixe, ninguém veio e não fez efeito. Fica aí mesmo, deixa fazer efeito aí mesmo. Ouvi de tudo, reteis o bem. Fica aí, não tem problema não. Nós vamos orar. Aí alguém vem para cá, que não sei quem é você, Jonas?
A questão do dízimo das festas, né? Pai, eu te agradeço, Senhor, por um dia tão lindo, tão maravilhoso, pelo ar que o Senhor me desse para mim respirar, pelos meus olhos para enxergar a tua criação, a tua natureza, e tudo que o Senhor propôs e fez para mim, para todos nós. Obrigado, Senhor. Obrigado pelos irmãos que o Senhor me deu também, Senhor. Obrigado, Senhor, por aqueles que não concordam. Eu quero te agradecer, Senhor, por aqueles também que entendem. E aqueles que não entendem, Senhor, faça entender, porque ninguém melhor, Senhor, do que aquele que o Senhor enviou para nos consolar, para nos trazer a verdade. Não sou eu. Deus, o Senhor sabe que não sou eu o dono da verdade. Mas eu sei, Senhor, que eu tenho um. E os irmãos também têm um, que se chama Espírito Santo, que nos guia a toda a verdade. E para isso eles estão conhecendo a verdade. Claro, Jesus, esta é a minha oração específica. Oh meu Deus, conduz o teu Espírito Santo a cada um, para que eles possam se libertarem. Porque a Bíblia diz que quem conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conheça o Espírito Santo. Conheça Ele, é o melhor amigo que nós temos. Abençoa todos e quantos, Senhor, aqueles que ouviram a Tua palavra. Obrigado, Senhor. Ah, Senhor, o Senhor sabia. Mas eu peguei o versículo que o Senhor me deu, e que diz que os covardes não herdarão o reino do céu. Senhor, me encoraja cada vez mais. Que a multidão não faça eu retrair, mas enfrentar, para falar daquilo que o Senhor tem me dado, que é a verdade. Deus abençoa todos e quantos. Ah, Senhor, as famílias, os casamentos, aqueles que estão pensando em casar, aqueles que estão querendo noivar, Senhor, dá entendimento para eles que possam compreender os seus cônjuges, para que eles possam entender, meu Deus, que o comportamento são diferentes, mas que eles possam andarem junto como marido, como mulher. Meu Deus, que nós sejamos a sair agora na porta, uma carta lida. Que nós sejamos, meu Deus, não fazer um sacrifício em vão, mas por obediência à Tua palavra, nós queremos viver o melhor que o Senhor tem para nós. Abençoa, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.